Bom, eu vou pedir licença até a vocês mais uma vez, porque a gente está em contato agora com uma repórter em Porto Alegre para trazer mais notícias para a gente. Você falou aqui sobre a questão da segurança pública e eu até queria começar com a Júlia falando a respeito disso. Há uma grande preocupação desde do início da semana. A gente tem recebido relatos de saques, de roubos, principalmente nas áreas alagadas. E a gente ouviu ontem, inclusive, e hoje do governador do estado, Eduardo Leite, que esse é um dos focos, já recebeu a ajuda de 100 homens da Força Nacional de Segurança para combater isso. Diz que vai também utilizar policiais aposentados para combater saques e roubos. E a Júlia tem novidades para a gente já sobre o número de prisões que foram efetuadas de pessoas que estavam cometendo esse tipo de crime, né, Júlia? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Muito obrigada. Até o momento foram efetuadas 32 prisões, isso em Porto Alegre e outras cidades aqui da região, ou seja, a maioria na região metropolitana e também na Serra. Em Porto Alegre foram 7 prisões de pessoas que estavam praticando invasões a lugares que foram deixados pelos residentes e também a comércios que são fechados por conta do alagamento. E aí os policiais também, como uma medida de segurança, os policiais estão acompanhando os barcos de resgate, Júlia? Tem sido uma medida adotada? Isso mesmo, principalmente em Canoas, que é uma das cidades mais afetadas, fica aqui, faz limite com Porto Alegre, os voluntários só estão saindo com os barcos para os bairros alagados com a presença de um policial junto, porque tem muitos relatos de, inclusive, troca de tiros com voluntários que estão chegando com esses barcos e criminosos que estão escondidos nessas regiões não querem que eles se aproximem, não querem deixar as pessoas saírem das suas casas e, inclusive, estão roubando os barcos para poderem sair dessas regiões alagadas sem serem vistos pela polícia. Essa informação dos tiros também, ontem a repórter que está lá em São Leopoldo trouxe esse relato para a gente. A polícia confirma isso então, Júlia? Eles têm pessoas reagindo a tiros, a barcos que se aproximam, barcos de resgate? Essa troca de tiros está acontecendo? Então, os relatos, inclusive da Brigada Militar, dizem que sim. Tem vídeos divulgados também pela própria Brigada Militar deles agindo contra essas pessoas, né, prendendo elas, reagindo também a invasões de comércios, né, pessoas que estão se aproveitando desse momento para saquear. E nenhum lugar está imune a isso, assim, né? Eu já vi vídeos aqui de pessoas saqueando desde a arena do Grêmio, o estádio do Grêmio, até supermercados e residências. Impressionante, a violência virou outro ponto de muita preocupação nesse momento no estado do Rio Grande do Sul, diante do tamanho da tragédia, da quantidade de casas abandonadas, alagadas e que estão, claro, tiveram que ser deixadas. E aí essa situação de que é uma terra sem lei, sem vigilância. Você tem informação para a gente também do que o governo está fazendo? Ele está pedindo, ontem o Ministério da Justiça anunciou o envio de 100 homens, ele quer mais, não é isso? Além disso, há também a possibilidade de pedir para que policiais aposentados voltem a trabalhar, Júlia? Isso mesmo. O governador fez um pedido para mais 400 homens da Força Nacional. Foram 100 até agora que foram liberados que vão vir para cá, mas o governador pediu 400 homens da Força Nacional. E a Brigada Militar abriu um edital já solicitando 1.000 policiais da reserva, 1.000 militares da reserva estadual que devem voltar ativa por pelo menos 90 dias. Esse edital pede, então, que sejam voluntários, esses 1.000 policiais da reserva remunerada voltem a atuar por 90 dias enquanto estivermos aqui no estado de calamidade. Tá isso, as inscrições ficam abertas, estão abertas até o dia 10, então é isso também, eu acho que esse alerta é importante, policiais aposentados
que podem voltar a atuar nesse estado de calamidade de muitas cidades do Rio Grande do Sul, no combate especificamente aí a questão da violência. É inacreditável, a gente está vendo as pessoas sofrerem e, paralelo a isso, a criminalidade correndo solto pelo jeito aí em várias cidades do Rio Grande do Sul. 32 prisões até agora. Ô, Júlia, agora saindo um pouco do assunto da violência, entrando na questão das necessidades da população que sofre no Rio Grande do Sul. O que você tem notícias pra gente? Você está aí na frente de um abrigo, pelo que eu sei, é isso? Isso, eu estou próximo a um abrigo aqui, atrás de mim tem alguns voluntários separando doações e pegando doações. Estou próximo aqui ao abrigo, a Sojipa, que é um dos lugares que está abrigando as pessoas que ficaram sem alojamento, que tiveram que sair de casa e não tinham nenhum parente ou amigo que pudesse recebê-las. Aqui, a situação em Porto Alegre, ela se mantém estável desde ontem. O nível do Guaíba desceu 14 centímetros nessas 24 horas. Muito se fala que os especialistas na probabilidade de haver um repique, né, em o nível do Guaíba subir novamente com as chuvas que devem começar ainda hoje e seguir até o final de semana. Esses 5 dias entre hoje e domingo, a previsão é que chova mais do que a média do mês de maio nos últimos 30 anos. Então, em 5 dias, é para chover mais do que a média de todo o mês de maio dos últimos 30 anos. Nossa, e isso dá muito medo, né, Júlia? Porque o nível do rio, apesar de ele ter baixado, essa foi a notícia que a gente trouxe, e até é a nossa manchete até agora, ele caiu 16 centímetros, ele ainda está muito acima do nível que é o nível de suporte, que é de 3 metros, não é isso? Ele está com 5,13, o que é muito acima. Então, quer dizer, é esse alerta de mais chuva, e a gente está vendo que já está virando tempo aí pelo jeito, né? Eu estou vendo aí muito vento de onde você está. Hoje tem previsão de ventania, tem previsão de temporal. Há essa preocupação, então, com a volta da chuva na região. Sim, há essa preocupação com a volta da chuva, é algo que está sendo bastante discutido aqui pelos especialistas, e então é um momento ainda de muita cautela. Apesar da situação haver melhorado nesses dias que ficamos sem chuvas aqui, o Guaíba desceu um pouco, o vento também tem ajudado a levar um pouco a água para fora daqui, né? Infelizmente, agora a água vai atingir outra região do estado, no sul do estado, né? Então, uma tragédia começa a se estabilizar para o início de outra, na verdade, não é só notícia boa. A situação aqui, ela preocupa porque as coisas estão começando a se normalizar. Nós temos aqui, ontem nós tínhamos 6 estações de tratamento de água, 5 delas paralisadas, né, das 6 que existem na cidade. Agora 4 já estão funcionando, não, então aquela de ontem mais 3, ainda elas funcionam de maneira reduzida, né, mas elas já estão voltando ao funcionamento e algumas casas já estão voltando a receber água, mas a gente fica com essa preocupação do que está por vir ainda, né, com essas chuvas que estão chegando. Júlia, você está falando sobre o abastecimento de água. A gente sabe que 80% da cidade sem água. Não sei se esse número, esse índice continua dessa maneira. Você mesmo relatou para a gente na segunda-feira que estava sem água em casa. Nos supermercados também viu as prateleiras vazias, sem água. Como é que está agora? Você já voltou a água da sua residência? A reclamação segue aí de falta d'água em boa parte da cidade. A prefeitura está agindo, está oferecendo água às pessoas? Tem algumas doações de caminhão-pipa de água que chegam e elas são levadas principalmente, né, para os hospitais e para os abrigos. Então, os abrigos e os hospitais estão sendo abastecidos por caminhões-pipa. Algumas cidades que estão 100% submersas também têm recebido água dessa forma. As pessoas que estão abrigadas, às vezes até no meio da rodovia, como é o caso de moradores de Eldorado do Sul, que é outra cidade aqui limítrofe com Porto Alegre, que teve toda essa área urbana submersa. Lá, quem está por lá está recebendo água dessa forma. Nos mercados, alguns ainda têm água para comprar, mas muitos estão desabastecidos também, né? Como eu comentei na segunda-feira, não mudou muito até agora em relação a isso. E também
Algumas residências começaram a voltar água. Eu saí da minha casa ontem, porque a situação estava inviável, sem luz e sem água. Vim para casa de uma amiga e ontem à noite as torneiras começaram a verter um pouquinho de água, assim, um pouquinho de água. E hoje de manhã a vazão da água já está quase normal. Na casa, na verdade, eu não sei ainda, porque eu não estou mais lá. Ainda não voltou para casa. Ô, Júlia, nos abrigos, a gente está vendo aí, se você puder até mostrar mais para gente as imagens. Abre a tela da Júlia para mim aqui. Me tira da tela, vamos mostrar só a imagem da Júlia. A gente está vendo aí, ela está num abrigo. A gente está vendo, essa é a ajuda que está chegando do lado de fora, é isso, na calçada. Conta pra gente aí o cenário desse abrigo que você está visitando nesse momento. Esse abrigo é um abrigo oficial da Prefeitura de Porto Alegre. Conta pra gente sobre esse abrigo, Júlia. Então, esse abrigo, ele é assim, um dos abrigos oficiais da prefeitura, né? O pessoal está vindo para cá encaminhado pela Defesa Civil. Aqui a gente não está na entrada do abrigo, ele é entrando um pouco, subindo essa rua de esquina. E aqui temos alguns voluntários que estão aqui distribuindo coisas para pessoas que estão chegando ao abrigo, que são poucas já agora, né? A maioria já chegou nesses últimos dias, e também para voluntários que chegam aqui auxiliando a situação das pessoas fazendo resgates, né? Eles vêm aqui, comem um lanche, tomam uma água. Eu ainda não entrei no abrigo aqui, eu acabei de chegar aqui, mas é uma situação comum a todos os abrigos, assim, né? Ô, Júlia, em Porto Alegre ainda há bairros que estão debaixo d'água, ainda há muitas ruas alagadas. A prefeitura divulga alguma espécie de balanço a respeito disso? Sim, ainda há muitos bairros que estão abaixo d'água. Alguns, na verdade, a última vez que eu conversei com vocês, não estavam debaixo d'água, e por uma questão de desligamento de bombas, da casa de bombas que bombeia a água pluvial para fora da cidade ter sido desligada, passaram a ficar embaixo d'água, que é o caso dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa. Eram bairros que estavam secos a última vez que eu conversei com vocês, e agora estão completamente submersos, as pessoas tiveram que sair de lá. Por causa do desligamento desse bombeamento. É isso. Júlia, não sei se tem mais alguma notícia que você queira passar para a gente. Imagino como está sendo difícil aí, não sei como é que você está em relação à sua família, você tem conseguido falar com eles? Tem alguém aí também numa situação mais grave nesse momento? Felizmente, a minha família mora numa parte alta de São Leopoldo, aqui na região metropolitana, e eles também puderam abrigar, né, pessoas que não estiveram em lugar adequado, né, e estão lá em casa com a madrinha, a família dela, e amigos meus que precisaram de resgate já estão bem, já foram resgatados, já estão agora em segurança, né, então, felizmente, eu, pessoalmente, agora, todos que conheço estão bem. Na segunda-feira, quando até a gente entrevistava aqui algumas pessoas, entre elas até a deputada estadual Luciana Genro, ela dizia sobre a dificuldade de pessoas que tinham saído do Rio Grande do Sul e que não conseguiram retornar. Você tem ouvido também esses relatos, Júlia? E inclusive de profissionais da área da saúde mesmo. Ela falava da irmã dela, a médica, que tinha ido fazer uma viagem, não conseguiu voltar por conta do fechamento do aeroporto, por conta do fechamento da rodoviária. O próprio senador Hamilton Mourão também, em entrevista aqui conosco ao vivo, ele disse que teve que sair de Porto Alegre e pegar o voo em Florianópolis para retornar a Brasília. Há muitos desses registros, quer dizer, as pessoas que estavam fora do Rio Grande do Sul no último final de semana não conseguiram retornar e ainda não conseguiram. A dificuldade da chegada ainda pelo fechamento do aeroporto e da rodoviária? Olha, eu não conheço pessoalmente ninguém que está tentando retornar, mas eu imagino que deve estar mais difícil do que para as pessoas que querem sair daqui, né? Muita gente está saindo daqui de Porto Alegre em direção ao litoral, porque estamos sem água há diversos dias já, então é uma questão de que está muito complicado, as pessoas estão buscando ficar o melhor possível, então tem muita gente saindo daqui e indo para o litoral, mas pessoas voltando devem estar ainda mais difícil, né? Porque o aeroporto se encontra fechado,
A rodoviária se encontra fechada. Eu mesma tinha pensado em sair daqui. Eu tinha uma viagem marcada, na verdade, para essa semana e eu tive que cancelar, porque como eu não tenho carro, o aeroporto fechado, a rodoviária fechada, não tem opção mesmo para a gente se locomover aqui. As pessoas estão indo para o litoral, a gente também trouxe essa reportagem hoje aqui no UOL. O litoral não foi afetado, Júlia, ou foi menos afetado? Como é que está a situação no litoral do Rio Grande do Sul? O litoral norte não foi afetado, foi uma das áreas que não foi afetada. O litoral sul do estado vai ser afetado agora, né, com a descida das águas aqui do Guaíba e dos demais rios que estão indo em direção a sul agora. Já tem partes da cidade de Rio Grande que estão alagadas e também muitos alertas, né, para que as pessoas em Rio Grande, Pelotas e arredores deixem as suas casas e morarem próximas à Lagoa dos Patos. Tá certo. Júlia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando aí o que você está vendo e trazendo informações ao vivo, diretamente de Porto Alegre. Bom trabalho para você, força aí. Muito obrigada para você também, Fabiola. Júlia Piaia, colaboradora do UOL, ela tem nos ajudado aí desde segunda-feira, trazendo informações ao vivo, teve que deixar sua casa pela falta d'água, tá abrigada na casa de uma amiga e espera voltar hoje, já como ela disse, o abastecimento de água, retornando em algumas situações.